Boa noite, tudo bem com vocês? Tranquilo aí? Que bom que temos alguns professores, né? Porque a gente sabe que os professores do nono ano, muitos trabalham à noite também nas escolas estaduais, pelo que a gente conhece deles e tal. Mas o importante é que esse encontro aqui vai ficar gravado, daí os professores poderão aí, num momento mais conveniente, assistir aí o que aconteceu aqui nessa noite. Mas o que nós vamos fazer aqui na verdade? Nós vamos resolver questões do material. Qual é o objetivo disso, Tongo? O objetivo é apenas chamar atenção para aquilo que, na minha opinião, é o essencial para o aluno, é o essencial, e chamar atenção a respeito de alguns detalhes ali na solução de algumas questões, especialmente as mais difíceis. Que ali tem, por exemplo, uma questão da UBMAP, que os caras montaram tipo aquelas palavras cruzadas ali com os números, que aquilo ali arrebentou com o cérebro de muito aluno. É só entrar na internet lá e olhar, na época ali, as críticas, aquela coisa arama toda que o pessoal comentou a respeito daquela questão. Então são questões que vale a pena aqui a gente discutir, né? Até de repente a melhor forma de resolver aquilo ali, para que o nosso aluno tenha acesso a isso, porque isso pega o aluno e põe ele num outro patamar, tá bom? Vamos começar então com uma primeira questão que eu particularmente acho importante e imprescindível que seja feita com o aluno. E eu quero chamar a atenção aqui a respeito de um detalhe final, tá bem? Primeira questão então está aí, ó, é uma questão do Enem. Deixa eu só esclarecer uma coisa, às vezes o pessoal me diz assim, pô, Tongo, qual é a tua colocar a questão do Enem no nono ano? O raciocínio na verdade tem que ser o inverso. Tem que ser o inverso, o raciocínio tem que ser o seguinte, diz, olha aí como que o Enem cobra a questão do nono ano, né? Isso é importante mostrar para o aluno, gente, ó, o que você está tendo aqui, você vai ocupar até na prova do Enem, quer dizer, são conteúdos importantes e imprescindíveis que o aluno tenha conhecimento. Joia, vamos começar então ali, ó. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para as escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina, 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Primeiro critério, cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão, então não terá mistura daqueles ingressos para o pessoal da tarde, né, vespertino, e pessoal da noite, não vai se juntado tudo e distribuído ali, são separados, detalhe importante isso. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingresso. Essa palavra também é muito importante, tem que ser tudo quantidades iguais. Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos deverão ser distribuídos. Outra informação muito importante, o número mínimo de escolas, esta aí é a mais importante de todas. Por que, Tongo? Porque olha bem, ó, para que tenha um número mínimo de escolas, o número de ingressos tem que ser o máximo. Concorda com o Tongo? Ó, para que dê o mínimo de escolas, o número de ingressos distribuídos tem que ser o máximo. Tá bom? Tararará, de obter ingressos, o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é. Então, quais são os detalhes importantes dessa questão? Porque o nosso aluno vai fazer saber o quê? Ele vai pegar lá no dia da prova, vai ler a questão e tem que saber do que é. Ele vai ter que saber identificar qual é o assunto que está falando aqui. Então, detalhes importantes. Ó, olha bem, não terá mistura dos ingressos. Segunda informação importante, deverão receber o mesmo. Então, eu vou colocar aqui, ó, o mesmo número de ingressos. Isso aqui é muito importante, mesmo número de ingressos, tá certo? Não haverá sobra, importante isso também, não sobra. E aí eu tenho um número mínimo de escolas, ou seja, aquele número de ingressos tem que ser o máximo para cada grupo montado, olha assim. Então olha bem, ó,
O número de ingressos tem que ser o máximo para cada grupo, o máximo. Essas três características casadas, as três casadas, sempre chama o quê? Ó? Mesmo número, comum, mesmo número comum. Máximo, não sobra, é divisor, se não sobra é divisor. Então nós temos aqui uma questão de máximo divisor comum. Sempre que tivermos, tem que ser iguais, tem que ter um número máximo, e não pode sobrar nada, máximo divisor comum, tá certo? Então, para resolver a questão, o que nós vamos fazer? Ó? Primeira informação para resolver a questão, vou resolver em vermelho agora aqui. Ó. Primeira informação para resolver a questão, vespertino, então à tarde, eles terão 400 ingressos para a tarde e terão para a noite 320 ingressos. Para a noite 320. Como é que eu calculo então agora o máximo divisor comum? Eu chamo a atenção, que é uma informação importante escrever para o aluno não se perder, que são 400 ingressos. E ingressos. Por que é importante escrever isso e fazer o aluno lembrar que é ingressos? Você já vai ver por que ali na solução. 320 ingressos aqui assim, ingressos. Então, se eu calcular o máximo divisor comum, é 400 e 320. Pelo amor de Deus, não faça o aluno ficar colocando agora cada número primo ali, para não dar aquelas listas. As questões de provas, muitas vezes, são números muito grandes. Então já tem que fazer o aluno pensar, para máximo divisor comum, ele pode fazer isso tranquilamente e ajuda muito a vida dele. Se eu tenho 400 e 320, vamos pensar em o que vem na nossa cabeça que seria o maior divisor dos dois ao mesmo tempo, por exemplo. Então 400 e 320, os dois dão por 80, eu já vou escrever 80 ali. Aí eu tenho 400 por 80 vai dar 5, e 320 por 80 vai dar 4. Agora eu não tenho mais nenhum divisor comum aqui, ó, nenhum. Então, na verdade, eu já tenho aqui que a resposta do máximo divisor é 80, ali assim. É 80. Ah, mas Tom, não daria para colocar primeiro 10? Dá, só que depois tem que multiplicar. Mas como é máximo divisor comum, já pense em qual que seria o maior aqui que vem na cabeça. Se precisar continuar aqui daí, sem problema nenhum. Sem problema algum. Tá certo? Então, gente, o nosso máximo divisor aqui vale 80. 80 o quê? Porque é aqui que vem a questão. Eu ouvi uma vez de um professor, num dos treinamentos nossos, ele disse assim, Tom, eu encontro o máximo, mas eu não sei o que é aquilo lá. Então, isto aqui significa o quê? 400 ingressos, 320 ingressos. Se entrou em ingressos, é porque sai ingressos também. Então, o que quer dizer 80 ingressos? Quer dizer que será distribuído em grupos ali, ó, de 80 para os ingressos aqui assim. Feito? Então, são 80 ingressos para cada grupo lá. Agora, a pergunta é assim, quantos são o número mínimo de escolas? Então, quantas escolas vão receber esses 80 ingressos aqui? Quantas escolas? Eu vou primeiro fazer o raciocínio comum e depois vou dar um macetinho, que é uma regrinha bacana para você dar para o teu aluno, você dá para o teu aluno lá. O dia que eu dei máximo divisor comum para o pessoal do 9º ano, eu escondi essa regrinha, não quis dar para eles, porque eu não achei que era momento. E eu quis dar, inclusive, para você, como professor do 9º ano, o prazer de dar para eles uma regrinha que o Tongo vai dar agora aqui assim. Quer ver? Ó? Para que eu saiba quantos grupos dá, o que eu teria que fazer agora? Eu tenho que pegar 400 lá da tarde e dividir por 80, né? 400, então olha bem a tarde aqui, ó. Vamos colocar aqui, tarde, 400 dividido por 80, vai dar 5. Então, 5 escolas da tarde vão receber ingressos. Noite, o que eu tenho que fazer? São 320 para a noite. 320 para a noite. Cada escola vai receber 80. Então, 320 por 80 vai dar 4.
Então são 5 escolas de tarde e 4 escolas de noite. Mas eles querem saber aqui, ó, o número mínimo de escolas. Então o número mínimo de escolas será 5 mais 4, que vai dar 9, que é assim. Agora, eu quero te dizer uma coisa, porque sempre vai ocorrer isso. Sempre vai ocorrer isso. Este número 5 aqui, que representa quantos desse tem lá, e esse número 4 aqui, que representa quantos desse tem ali, ó, tem ali, sempre será exatamente a última linha aqui do cálculo do máximo divisor comum. Sempre será, sempre. Por quê? Porque eu já tirei aquilo que é comum. Aqui sobrou 5 do 400, sobrou 4 do 320. Então o que quer dizer esses últimos valores que sobram, o que não tem mais divisor comum? Quer dizer a quantia disso lá e a quantia disso aqui. Está demonstrado aqui com cálculo. Tá bom? Então tu pode dizer para o teu aluno que quando se quiser saber a quantidade que dá de grupos lá, não precisa fazer esse cálculo aqui, ó. É só olhar para a última linha onde calculou ali o máximo divisor comum. Tá certo? Tongo, mas sempre funciona? Sempre. Sempre funciona, é sempre assim. Pode fazer aquelas outras questões, caso não tenha feito com os alunos, de máximo divisor comum, você vai verificar que sempre que pedir a quantidade de grupos, quantidade de escolas, quantidade de casas, quantidade não sei o quê, quantidade de metros que vai dar lá, aquela última linha ali sempre vai representar a quantidade de cada um dentro daquele total. Tá joia? Então era para isso que eu coloquei essa questão, fazer também essa observação e chamar a atenção que é uma questão muito importante que os nossos alunos saibam. A VUNESP gosta muito da questão de máximo divisor comum na prova. E como eles vão elaborar a nossa prova, é importante ter isso. Tá joia? Bem firmadinho ali. Vamos para a próxima questão? Próxima questão, pode procurar ali, por favor. Acho que o Rui avisou todo mundo que era para pegar o material. Isso aqui é tudo questão que está na apostila. Tá bem? Então ali a próxima questão nossa. Esta aqui eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sei que tem poucos professores acompanhando aqui, acho que são poucos, né, Rui? Por gentileza, se alguém resolveu essa questão com o teu aluno lá, manda para nós um sim aqui, só para a gente ter uma noção. Manda um sim ali para o Rui, só escreve lá sim. Você resolveu essa questão com os teus alunos lá, tá bom? Enquanto isso, o Tongo vai organizar aqui, porque eu vou precisar riscar aqui, tá? Eu vou precisar riscar aquela questão aqui. E aí você vai pensando ali, organizando a cabeça, que o Tongo necessariamente, como eu não posso riscar lá naquela parede, eu vou precisar te chamar a atenção a respeito de uma coisinha importante aqui, ó, tá bom? Eu vou ter que parar aqui uns 2 minutinhos para organizar. Duas professoras, Tongo, a professora Thaís e a professora Marinês. Dali eu vou vir para cá, que assim, na corrida. 1, 2, 3, 4. Acho que isso todos são 4. 2. Professora Cristiane também está dizendo que resolveu. Opa. Estou gostando de ver. Estou gostando desses professores. 495. Aqui nós temos um asterístico. Aí aqui subindo 4. Sobe 4, 3, 4. Lá em cima vai ter um número. 462. Aqui do lado vai vir. Deixa eu ver aqui. Lá no segundo vem. É 4 também. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui tem 150, lá em cima tem 1, 2, 3, 4, aqui desce 1, aqui vai lá e aqui vem aqui. Tongo, deixa um espaço para escrever o número. Então aqui agora nós temos 1, 2, 3, 4. Daí tem 294 lá em cima. Aqui nós temos 273 e 7 ali embaixo. Beleza. Tá tudo certo os números aí, tudo ok? Tá.
Gente de Deus, ó, Rui, me fala os nomes ali que eu vou ter que falar aqui. A professora Thaís. Professora Thaís, um abração aí, beleza. Outro professor? Marinês, professora Marinês, ó, tá? E a professora Cristiane. Professora Cristiane. Essa aqui é uma questão que não é fácil de fazer com os alunos. Ela dá trabalho, ela exige, mas é uma questão que pega um aluno e põe em outro patamar. Quando eles cobraram isso aqui na Olimpíada Brasileira de Matemática, deu um fuzuê. Os caras estavam dizendo assim, pô, mas são provalecidos, exploram demais. Não. O nosso aluno de 9º ano, ele precisa ter condições de resolver a questão desse padrão. E eu fico feliz quando eu vejo professores que, chegam lá e, faz o que tem que fazer, que bom, né? Como é que a gente resolve essa questão aqui, ó? O jeito tradicional, tu sabe que ontem até tirei um tempinho para olhar no YouTube, a forma que os professores estão resolvendo essa questão lá e assim por diante. O normal da solução, pelo menos eu não encontrei nenhum que vai resolver essa questão como nós vamos resolver contigo aqui, ó, tá? O normal dessa questão é fazer o quê? É pedir para o aluno já decompor, porque ali fala em números primos. Vamos acompanhar aqui comiguinho aqui. As casas da figura abaixo devem ser preenchidas com números primos. Só números primos. Em cada linha ou coluna, o produto dos números deve ser igual ao número indicado pela seta. Tá certo? A coluna, é claro que os números, veja bem, ó, porque às vezes, sabe, essa informação ali dá um nó na cabeça do aluno, não é? O produto dos números deve ser igual ao número indicado pela seta. Me conte uma coisa, se eu pego um número e fatoro ele nos números primos que compõem esse número, se eu multiplicar aqueles números primos, não caio direto no valor original? Sim. Então, às vezes, tem aluno que diz, mas daí tem que ficar multiplicando os números ali. Não. O resultado do produto automaticamente já vai dar aquele número lá em cima, porque são os primos que compõem aquele número. Tá certo? A coluna indicada por 294 já está preenchida. Então, 294, eles já colocaram lá o primeiro primo, que é 2, o 7, o 3 e o 7, ele é assim. Então, são os primos que compõem aquele número 294. É claro que se eu multiplicar esses números entre eles, vai dar o 294, porque eu desmontei o 294 para chegar ali. Tá certo? Joia. Qual é o número que deve ser preenchido na casa marcada com asterisco? Que baita pergunta. Veja bem, o importante é que você resolveu essa questão com o aluno. Você foi pelo caminho mais longo ou pelo mais curto, não interessa. O que interessa é que foi resolvido. O que eu quero fazer aqui é, na minha opinião, mostrar para você o caminho mais rápido para resolver essa questão. Tá certo? Que de repente ir para frente para dar uma revisãozinha para os alunos, um reforço, pode chamar essa questão de novo quem resolveu, se resolveu de uma forma diferente do que eu vou resolver aqui, e dizer para eles, vamos ver agora uma outra forma também aqui, para você já aproveitar, revisar e de repente ganhar um pouquinho de tempo aí, caso caia mais uma questão parecida com essa. Então, olha bem, primeiro passo, eles querem saber quanto é que vale este asterisco aqui, este asterisco aqui. E esse asterisco está aqui, na fila do 84, Então, é claro que o primeiro passo meu aqui será pegar o 84 e decompor em fatores primos. Decompor. Isso vai dar o quê? Vai dar 2, que dá 48. Vai dar 2, Tongo, 42. Desculpa, a gente tocou o pau a tarde inteira hoje em Soledade, lá com a equipe dos professores lá de 5º ano, um espetáculo lá, tivemos lá a tarde toda, né, Rui? Chegamos de lá agora e aí a gente começa aqui, às vezes que o cara começa aí a dar umas truncadinhas no cérebro, tá bom? 42 por 2 vai dar 21, 21 por 3 vai dar 7, por 7 vai dar 1 aqui assim. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse 84 aqui, ele é composto pelos seguintes números primos, 2, 2, 3 e 7 aqui assim. Então você vai concordar comigo que esse asterisco aqui, será um deles. Será um deles. Está aqui, é a linha do 84.
Eles querem saber qual desses 4 aqui é que vai entrar aqui nesse lugar aqui assim. Um dos caminhos é desmontar todos os números em fatores primos aqui e aí começar a distribuir cada um deles aqui dentro e sem problema. Dá para fazer assim? Dá, mas é um caminho mais longo, mais demorado. Então, qual é o outro caminho? Comiguinho aqui, ó. Comiguinho aqui. Primeiro passo. Sempre comece analisando as intersecções. Intersecções que faz parte dessa linha, ó. Eu vou repetir a frase porque ela é fundamental. Nesse tipo de questão, nós sempre temos que olhar aqueles quadradinhos que são comuns entre aquele número que é o principal para nós, que é o 84, e os que atravessam ele. Ali está o primeiro passo. Tá, mas daí faz o quê, Tongo? Vamos pensar com o Tongo aqui, ó. Olha bem, me diz uma coisa. Esses números aqui, eu terei que distribuir eles aqui dentro. Aqui dentro. Claro que não é nessa ordem necessariamente. Pode notar aqui, ó, que o 294 eles já colocaram de propósito. Para dizer, não é que tem que ser primeiro o 2, depois o 3, depois o 7. É qualquer ordem, contanto que atenda agora essa condição. Então aqui pode entrar um 2? A princípio pode. Pode entrar um 3? A princípio pode. Pode entrar um 7? A princípio pode. E é isso que nós vamos começar a pensar agora. O que tu acha? Aqui é a intersecção, ó, do 495 com 84. Vamos pegar o primeiro. Tu acha que aqui pode entrar o 2? O que tu acha? Ah, mas Tongo, mas eu não desmontei o 495, como é que eu vou adivinhar? Não tem que adivinhar. Só responde pro Tongo. 495 dá para dividir por 2? Não dá. Então o 2 não vai poder aparecer. O 2 não vai fazer parte do 495. Então eu já sei que este 2 aqui não vai poder aparecer lá, ó. Não tem como. Porque aqui é a intersecção de 84 com 495. E se eu desmontar o 495, ele é ímpar. Se ele é ímpar, ele não vai dar um 2 aqui, ó. Não vai dar um 2. Tá bem? Então o 2 está fora. A pergunta agora é se pode entrar um 3. Se pode entrar um 3. Vamos pensar aqui. Se pode entrar um 3 ou não? Para entrar um 3, eu sei que aqui no 84 ele já faz parte. Agora eu preciso saber se ele faz parte lá em cima. E aí vem aquela famosa observação para testar se um número é divisível por 3 ou não. Vamos pensar? Como é que eu faço para saber se isso aqui vai dar por 3 ou não? Soma as parcelas. 5 mais 9 vai dar 14. 14 mais 4 vai dar 18. 18 dá por 3? Dá. Então esse 3 vai fazer parte também do 495. Então, por enquanto, eu vou deixando esse 3 de molho, que eu sei que ele pode entrar aqui, ó. Agora falta testar o 7. Falta testar o 7. Este 7, o que tu acha? Ele será um dos divisores de 495? Será ou não? Bah, Tongo, sem fazer a conta eu não sei. Então o Tongo vai te dar uma baita dica. Como é que eu faço para saber se um número tem 7 como divisor ou não? Se você não lembra dessa regrinha aqui, dessa observação, o Tongo vai te ajudar agora. Eu tenho o número 495 e eu preciso saber se dá para dividir esse número por 7 ou não. O que a gente faz? Pega o último e dobra. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, pega o último e dobra. Agora diminui o número que sobrou aqui, menos aquele valor que deu ali dobrando. Ou seja, 49 menos 10, quanto é que dá? Dá 39. 39 dá por 7? Não. Então ele não vai dar por 7 ali também. Se você desmontar o 495 em fatores primos, ali em fatores primos, não vai aparecer aqui nessa lista o 7. Então eu já sei que aqui também 7 não entra. Bom, se não entra 2, não entra 7, obrigatoriamente ali é 3. Ali é 3, tá? Então eu já sei que esse 3 aqui eu já gastei. Agora eu vou ter que pensar nessa intersecção aqui, ó, nesta aqui. Então aqui poderá entrar o que ali? O que sobrou?
sobrou um 2 e sobrou um 7. Tongo, como é que eu vou saber agora qual que é? Vamos pensar. Olha bem aqui, ó. Esta casinha aqui, ela é a intersecção do 84 com o 462. Concorda comigo? Sim. Então, olha bem. Vamos testar. A gente já sabe que esse 2 faz parte do 84. Como é intersecção, também tem que fazer parte do 462. Tu concorda comigo que se eu dividir 462 por 2, vai dar 231? Sim ou não? Sim. Então, isso quer dizer que esse número aqui dá por 2. Dá por 2. Só que sabe qual é o problema? Olha o problema aqui, ó. Olha o problema aqui. Quanto é que dá o dobro de 2? Dá 4. Quanto é que dá daí 46 menos 4? Dá 42. 42 dá por 7? Dá. Então aqui também vai ter 7. Aqui vai valer o 2 e o 7. Diz, pelo amor de Deus, Togui, como é que eu saio dessa? Você vai apelar para outra intersecção. É aquilo que eu falei para você, ó. Você tem que montar todo o raciocínio em cima das intersecções. Todo o raciocínio em cima das intersecções. Pense aqui com o Tongo agora. Vamos ver, vamos decidir se aqui fica 2 ou 7, ó. Se aqui fica 2 ou 7. Me conte uma coisa. Este 7 aqui, ele daria como número primo na decomposição do 150, sim ou não? O que tu acha? Daria ou não? Dobra o 0. 2 vezes 0 dá 0. 15 menos 0 dá quanto? Dá 15. 15 dá por 7? Não. Então o 7 não vai fazer parte disso aqui. Não vai fazer parte disso aqui. Então, obrigatoriamente, aquele 2, ele tem que ir lá, ó. Ele tem que ir lá. Porque o 2 pertence tanto para aquele lá, como para esse aqui. Tongo, eu cheguei até aí e desisti. Filho, este 7 também não pode entrar. Digo, este 7 aqui eu também já usei. Ele vai ficar 7 aqui, ó. Vai ficar 7. Agora me conte uma coisa, sobrou 2 casas. E sobrou o quê? 2 termos, 2 números primos ali para colocar nessas 2 casas. Tá, Tongo, mas e qual dos 2 que eu coloco ali? Se os 2 são 2, tá tranquilo, né? Então lá será 2 e aqui será 2, que é a resposta da questão. Então, na minha opinião, na minha maneira de ver, esta é a maneira mais rápida e a de maior ganho, assim, em termos de solução dessa questão. Porque aqui a gente tem que conduzir vários raciocínios, né? Então, isso significa firmar conteúdo de vez. Firmar conteúdo de vez mesmo, tá bom? Então, parabéns aí para quem fez essa questão com os alunos. Ótimo! Eu me empolgo quando vejo professores que se desafiam e desafiam os alunos para que eles consigam chegar num patamar maior. Tá bom? Se por acaso tiverem alguma observação para fazer, alguma pergunta, alguma colocação, o Rui está ali em prontidão, ele só me faz um sinal lá, a gente já te atende aí com o maior prazer, tá? A nossa intenção aqui é fazer o máximo possível aqui para que você ouça direito tudo, enxergue bem, entenda direitinho as coisas e tenha também o direito de entrar em contato conosco aqui caso tenha qualquer tipo de necessidade. Tá joia? Então aí mais uma questão resolvida. Vamos agora para a próxima questão. Que questão bonita essa aí, né? A gente que gosta de matemática, quando a gente vê questões assim, chega a te dar um ânimo, né? Um ânimo, diz, pô, caramba, a matemática existe. A matemática criativa existe, a matemática inteligente existe, né? Olha aí, ó. Aqui é a mesma observação. Às vezes me dizem, Tongo, mas tu é prevalecido colocar questão da URGS no 9º ano, a URGS que é a prova mais difícil dos vestibulares do Estado. O raciocínio é o inverso. O raciocínio é exatamente mostrar que como é importante aquele conteúdo que eles estão vendo, porque isso vai acompanhar eles por muito tempo, né? E talvez nas provas mais decisivas na vida deles. Por isso que é importante a gente ter essa responsabilidade. Nós temos na nossa mão, como professores, o sonho dessa piazada. Tem muitos alunos que vão terminar o 9º ano e vão fazer a prova do IFE, vão fazer a prova do Colégio Militar, né? Então a gente tem o sonho deles na mão. Isso que é bonito de ser professor.
Aliás, eu acho que esse é o maior ganho, né? CP é o produto, olha bem, olha bem. P é o produto. O que é produto? É multiplicação. Então eu vou colocar aqui sendo multiplicação, ó, tá? O P é produto de todos os números primos menores do que 1000. Então veja bem, ó. Eles estão dizendo que CP aí é produto, ó, de todos os números primos menores do que 1000. Vamos listar alguns aqui. 2 é o primeiro número primo, é a multiplicação de todos, eles estão falando. Vezes 3, vezes 5, qual é o próximo? Vezes 7, vezes qual é o próximo? Depois do 7 vem o 11 vezes, qual é o próximo? 13 vezes, e assim vai. Qual é o primeiro jeito de resolver essa questão? Olhe bem a pergunta, ó. O dígito que ocupa a casa das unidades. Então, eles estão mandando multiplicar tudo isso aqui até 1000, número primo até 1000 lá, né? Pelo menos o último do 1000. E eles querem saber o seguinte, ó, isso aqui vai dar um resultado. Digamos que dê aqui vários números aqui, que a multiplicação vai ser grande, concorda comigo? A pergunta é qual número estará aqui na casa das unidades? Ou seja, qual número estará no fim? Qual algarismo estará no fim do número que é resultado da multiplicação de todos os números primos menores do que 1000? Qual é o primeiro caminho para fazer isso? Lista todos os primos menores do que 1000 e sai atrás multiplicando depois. Tá louco, né? Que proposta indecente uma coisa dessa aí, Rui. Será que o cara consegue fazer um programinha aí para calcular isso no computador? Todos os números primos menores do que 1000 multiplicados. Tá, Tongo, mas é claro que eles não queriam que fizesse isso. Então, pelo amor de Deus, diga logo como é que faz isso. Vamos pensar aqui? Vamos pensar aqui? Me conte uma coisa. E essa observação é muito importante fazer para o aluno. Me conte uma coisa. Se eu tenho 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 vezes 13 e mais uma montoeira, como diz o gaúcho, de números ali, eu posso reescrever isso aqui, se eu quiser, dessa maneira, ó. 2 vezes, vou trazer o 5 para cá, 2 vezes 5 vezes 3 vezes 7 vezes 11 vezes 13 vezes todos os outros. Eu posso ou não posso fazer isso? Eu posso. Na multiplicação, a ordem dos tratores não altera o produto. É ou não é? A ordem dos tratores não altera o produto. Então, mas Tongo, por que tu fez isso? Por que tu fez isso? Sabe por que eu fiz isso? Para mostrar melhor o que eu quero dizer. Para mostrar melhor o que eu quero dizer. Olha bem, quanto é que vale 4 vezes 10? Vai dar 40. Quanto é que vale 108 vezes 10? Vai dar 1080. Eu só acrescento esse zero lá atrás. Quanto é que dá 99 vezes 10? Vai dar o mesmo número que está ali, com o zero atrás. O que eu quero dizer para você? Que qualquer número que eu multiplicar por 10, obrigatoriamente vai terminar em zero a resposta do produto. Sim ou não? Sim. Sim. Qualquer número que eu multiplicar por 10 vai terminar em zero o resultado. Vai terminar em zero. Então me conte uma coisa. Aqui eu não tenho 2 vezes 5, 10? Tenho. Então, se eu pegar agora e multiplicar todo o restante, e aí multiplicar por 10, quanto é que vai dar o algarismo final de qualquer número, mesmo que ele seja daquele tamanhão, no momento que eu multiplicar pelo 10? Vai terminar em zero. E é isso que a URGS queria. Eles queriam que o aluno lá, que o candidato dissesse que a casa das unidades, da resultado daquele produto, dava zero. Essa era a solução da questão. Tá bom? Então o Tongo até recomenda, ó, quando for fazer essa questão, faça aquela troca de lugar ali. Que daí o aluno vai ver. Não, 2 vezes 5, 10. E já aproveita para revisar com o aluno a propriedade comutativa, né? Onde você pode virar ali sem problema, que não altera a resposta final. Então 2 vezes 5 dá 10.
Se multiplicar todo o restante, vai dar um número desse tamanhão, mas a hora que eu multiplicar um número desse tamanhão por 10, vai entrar 0 no final, e é isso que eles queriam saber. Joia? Questão criativa, né? Questão bacana, esse tipo de questão, e vale a pena a gente discutir ela com carinho e mostrar para os alunos, até porque ela ajuda a revisar um monte de coisa, ajuda o aluno a organizar melhor o raciocínio dele, a, se for o caso, trocar de lugar as coisas para facilitar a vida. Isso é muito importante, pegar essas manhas, como se diz, né? Pegar essas malandragens aí na solução das questões. Então esse também era o objetivo de trazer contigo, para você aqui, para a gente discutir essa questão aí, fazer essas observações. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Esta aqui também eu quero só fazer uma observação bem importante, por isso estou trazendo ela aí, ó. Dá uma olhadinha na próxima questão, lá está lá no teu material, lá no bloco 1, da apostila nossa, lá oficial, a questão número 19 da VUNESP. A VUNESP é quem vai organizar a nossa prova, né? Então a gente tem que cuidar aí, caprichar e respeitar a VUNESP, tá bom? Muito bem, questão número 19. Gente, deixa o Tongo te pedir uma coisa. Leve muito a sério com o nosso aluno ali essas questões de MMC. Essa aqui é uma questão de MMC, a gente já vai ver por quê, né? É claro que não preciso nem esclarecer muito para você, que eu estou falando aí com profissionais de gabarito, não tenho nem que estar explicando nada aqui do porquê que é cada coisa, só para fazer as observações mesmo. A VUNESP adora questões de mínimo, adora. Certamente na prova do SAERS, no final do ano, agora de novembro, terá a questão de mínimo múltiplo comum, tá bom? E eu coloquei duas ali, que são duas questões bem importantes para serem trabalhadas, porque uma traz um raciocínio e a outra traz um raciocínio bem diferente, tá certo? Então, olha bem, duas lâmpadas em um corredor estão com defeito. De modo que uma delas pisca a cada 1 minuto e 30 segundos. A primeira a cada 1 minuto e 30 segundos. A cada 1 minuto e 30 segundos. Então está com defeito. Sabe aquelas lâmpadas que o cara está sentado na sala e ela começa a piscar? É isso que está acontecendo aí, né? Cada 1 minuto e 30 segundos aquela lâmpada dá aquelas piscadas, certo? Como se fosse queimar. E a outra pisca a cada 2 minutos e 30 segundos. Então a segunda lâmpada a cada 2 minutos e 30 segundos. Cada 2 minutos e 30 segundos. Tá certo? Muito bem. Às 10 horas, as duas lâmpadas piscaram simultaneamente. Então, olha bem. Às 10 horas, elas piscaram juntas. No lugar de escrever simultaneamente, é importante a gente já fixar na cabeça do aluno uma palavra que seja a chave. Simultaneamente quer dizer juntas. Juntas, comum, comum. Juntas é comum, certo? Muito bem. A partir desse momento, mas desconsiderando a ocorrência das 10 horas, então esta aqui você não vai considerar, tá? Essa aqui não interessa, não vai considerar. É correto afirmar que até as 10 horas e 24 minutos, então que até as 10 horas e 24 minutos, as duas lâmpadas terão piscado simultaneamente quantas vezes? Olha as alternativas, é o número de vezes. Tongo, mas como é que a gente faz para saber qual é a fórmula, qual é o conteúdo? Parece que eu estou vendo os alunos às vezes, eu não sabia qual era a fórmula. Gente, isso aqui não é uma situação onde está acontecendo coisas juntas, coisas comuns. Está pedindo quando irá ocorrer novamente. Sempre que falar em ocorrer novamente é questão de mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum.
Então, para resolver essa questão, eu tenho que fazer o MMC entre quem? Cuidado, ó, que se eles colocam 1 minuto e 30 segundos, e aqui 2 minutos e 30 segundos, eu tenho 2 unidades para a mesma grandeza. Tongo, tem como trabalhar com isso? Não é recomendado em nada fazer isso, né? Sempre passar para a menor das unidades, a menor. Então, a menor é o segundo. Então, 1 minuto e 30 segundos, nós teremos aqui um 90 ali assim. 90. E 2 minutos e 30 segundos, nós teremos o quê? 2 minutos 120 mais 30 vai dar 150. 90 segundos, até vou colocar aqui, ó, segundos, 150 segundos. Segundos. Vamos calcular o mínimo disso? Tongo, por que que calcula o mínimo? Porque a pergunta é quando vai ocorrer novamente. Quando vai ocorrer novamente para os 2? Mínimo múltiplo comum. Então nós temos o que aqui, ó? Vamos fazer com calma, do jeito tradicional? Vai dar por 2. Eu tenho aqui 45 e tenho 75. Não dá mais por 2. Vai dar por 3? Vai. 45 por 3 eu tenho 15. E 75 por 3 eu tenho 25. Vai dar por 3 de novo? Vai. Aqui eu tenho 5 e tenho 25. Aí vai dar 5, ali vai dar 1, aqui vai dar 5, aqui vai dar 5, ali vai dar 1, aqui vai dar 1. Tá certo? Então o mínimo nosso será 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, 18 vezes 5 sempre deu 90, e 90 vezes 5 vai dar 450. Então, o que é esse 450? Entrou em quê? Entrou em segundos. Então isso aqui sai segundos, olha assim. Agora é claro que nós não vamos trabalhar com segundos. Porque nós vamos ter que fazer agora mais um cálculo, a partir das 10 horas, quantas vezes ocorreu isso aqui, ó. Isso aqui quer dizer que é daqui a 450 segundos, vai ocorrer de novo, das duas piscarem juntas. Passa mais 450 segundos, piscaram juntos de novo. Aí a questão quer saber quantas vezes até chegar às 10 horas e 24 minutos, essas lâmpadas piscaram juntas. Então é claro que agora é hora aqui que eu quero te chamar a atenção. Eu, quando comecei a dar aula, eu fiz essa bobagem e me cuidei para nunca mais fazer a bobagem que eu vou compartilhar contigo agora aqui, ó. Olha bem aqui. Eu preciso transformar isso aqui para minutos. Ou para minuto e segundo, caso não dê inteiro, né? Como é que eu faço isso? Eu pego 450 e divido por 60. 60. Tá certo? Então eu tenho aqui o quê? 450 por 60, quantas vezes dá ali? Quantas vezes dá? Vai dar 7, sim ou não? 7. Então vai dar 7 vezes 60, que dá 420, e sobra 30. O que é isso? Dividir segundos aqui, ó, por 60, deu 7 minutos. E sobraram aqui o quê? O quê? Sobra o que entrou. Se lá é segundo, sobrou aqui 30 segundos. Então isso quer dizer o quê? Ó? Isso quer dizer que a cada 7 minutos e 30 segundos, elas irão piscar juntas novamente. O que eu quero te chamar a atenção? Não faça a bobagem que o Tongo já fez há muito tempo atrás em sala de aula. Eu quis facilitar a vida dos alunos, quero compartilhar essa contigo, somos profissionais aqui da mesma área, estamos aqui trocando experiência, né? Sabe o que é a bobagem que eu fiz uma vez? Eu falei, gente, para dividir 400, para transformar 450 segundos em minutos, pega o 450 e divide por 60, eu montei assim. E aí o que o aluno já vai fazer quando monta assim? Ele já vai cortar esses zeros. Já vai, mas Tongo da mesma coisa, não dá? Olha aqui, ó. 45 agora dividido por 6 vai dar 7 vezes 6, 42 e sobra 3 ali embaixo. Aí sabe o que o aluno vai dizer?
Deu 7 minutos e 3 segundos. Está completamente errado. Aquele zero que foi cortado lá fez falta aqui, ó. Fez falta. Então, cuida com isso. Eu até recomendo assim, ó, quando você tiver transformação de unidades, seja qual for, transformação de uma unidade para outra, às vezes um corte mal feito compromete a transformação. Eu, particularmente, tenho como padrão, transformação de uma unidade para outra, uma divisão ali, eu não corto nada. Porque daí eu já caio na resposta direta correta. Senão ali vai ter que dar mais um passo. E aí vem o problema. Tá certo? Então o Tom só queria compartilhar isso contigo, olha assim. Então olha bem agora aqui, ó. Ó, eles querem saber quantas vezes de lá até aqui. O espaço aqui é curto, né? E não tem por que se complicar. Vamos ver aqui, depois das 10 horas, qual é o horário que a lâmpada vai acender junto de novo? Às 10 horas, 7 minutos, concorda? E 30 segundos. Então, depois das 10 horas, esse horário aqui, ó, piscou as luzes. Esse cara está meio dormindo lá, né? Essa hora da noite. Qual é a próxima vez que ela vai piscar de novo? 7 minutos e 30 segundos depois, sim ou não? E quanto é que vai dar 10 horas, 7 minutos e 30 segundos, mais 7 minutos e 30 segundos? 7 mais 7 vai dar 14. Só que os 30 segundos aqui vai dar 60, vai dar um minuto a mais. Então, às 10 horas e 15 minutos, elas vão acender juntos de novo. Tá certo? Ali vai acender junto de novo. E quando é que vai ser depois? Então, meu Deus, tu vai fazer uma por uma? Já estamos terminando. Estão terminando. E aqui é bom de fazer essa questão, porque já revisa esse negócio de medida de tempo com o aluno. Isso aí é muito importante. Olha, pense aqui, agora, aqui, some aqui. É minuto com minuto, que tem que somar segundo com segundo. Né? A próxima será o quê? 10 horas, 15 mais 7 minutos, dará 22 minutos. E 30 segundos. 30 segundos. Me conte uma coisa. Dali até aqui agora, cabe mais uma vez ou não? Cabe mais ou não? O que tu acha? Nós estamos em 10 horas e 22 minutos. E temos que chegar em 10 horas e 24 minutos. Se eu aumentar 7 minutos aqui, vai passar disso aqui, sim ou não? Vai passar, então não vale. Então não vale. Isso quer dizer o quê? Que depois das 10 até chegar aqui, elas piscaram juntas 3 vezes. 3 vezes. Isso fecha para nós letra B. Que questão linda, é ou não é? Que questão bonita. Um aluno nosso de 9º ano que responda uma questão dessa, ele nunca mais erra a questão de mínimo. Nunca mais. Porque essa aqui espremeu ao máximo, sabe? Tudo que é suco que podia dar essa questão, saiu. Saiu. Tá certo? Questão de mínimo, questão que mistura tempo, questão que faz transformação de unidades de tempo, questão que faz somar unidades de tempo com minuto e segundo. Por isso que quando eu monto esse material assim, que a gente pensa com tanto carinho, diz, não, mas que questão que tem que entrar agora aqui? Aí o cara acha essa aí, né? Então, isso que é importante a gente entender na montagem do material ali, a importância que tem de trabalhar com os alunos, que eu sei, eu já vi aí que o pessoal está trabalhando mesmo, né? E a gente fica muito feliz de saber disso. Vamos para a próxima questão? Enquanto você lê ali, qual é a próxima questão? A questão número 22, questão bonita, diferente. Tá aí, ó. Questão 22, enquanto você dá uma lidinha ali, dá uma organizada no raciocínio, o Tongo apaga aqui e já começamos a trabalhar essa próxima questão aí também, tá certo?
Essa questão é diferente, né? Eu gostei dessa questão. Eu digo, não, essa questão quando eu li ali, eu digo, vou colocar no material, porque é uma questão diferente. Ela é uma questão que ela faz o raciocínio inverso. Normalmente as questões são o quê? Colocam os números lá, é ou não é? E querem saber o mínimo daquilo lá. Essa fez o contrário. Deu o mínimo. Quer saber que número que estava lá na frente. Vai, eu fico feliz quando eu vejo questão diferente, assim, questão criativa. Vamos ver aqui então. O mínimo múltiplo comum entre três números é 40. Então olha bem, ó. MMC é igual a 40. Entre três números. 1, 2, 3. Então eu tenho ali três números que o mínimo entre eles aqui embaixo dá 40. Esse aqui é a montagem da questão, né? Dá 40. Se um desses números é 5, então eu sei que aqui um deles é 5, ó. É 5. Ah, Tongo, quando eu resolvi eu coloquei o 5 por primeiro lá, não interessa a ordem, né? Não interessa a ordem. Então um deles é 5. E a pergunta é, quais poderão ser os outros dois? Quais poderão ser os outros dois? Qual é a melhor maneira de resolver essa questão? A melhor maneira de resolver essa questão. Primeiro passo, vamos fazer o quê? Este 40 aqui, concorda comigo que este 40 é resultado de uma multiplicação de vários números primos que deu aqui? Sim ou não? Esse 40 é resultado da multiplicação de vários números primos que deu aqui, através da decomposição dos valores que estavam lá. Mas ele é resultado de vários números que estavam aqui. Então, qual é o primeiro segredo para resolver a questão? Vamos descobrir que números estavam ali. Esse é o detalhe. Vamos descobrir quais números estavam ali. Quais números primos, quais primos estavam aqui. Como é que faz isso, Tongo? É só fazer a volta. Eu vou pegar o 40 e fatorar. Fatorar o 40. Deixa eu escrever mais forte aqui. 40. 40 dá por 2, que vai dar 20. Vai dar por 2, que dá 10. Vai dar por 2, que dá 5. Vai dar por 5, que dá 1. Então, o que significa esse 40 aqui? Significa que aqui na primeira linha aqui, ó, eu tinha um 2. Aqui na segunda linha aqui, eu tinha mais um 2. Aqui na terceira linha aqui, eu tinha mais um 2. E aqui na quarta linha aqui, eu tinha mais um 5, olha assim. Mais um 5. Tá certo? Agora, como é que eu encontro qual destas alternativas aqui representa a partir disso o número que estava ali e aqui do lado 5? É só fazer assim, ó. O melhor caminho que tem para começar a resolver esse tipo de questão. Tu dá uma olhadinha e já faz um levantamento. Bom, se aqui forem dois números pares, e concorda que aqui vai ter que ser par, então o que me garante isso? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E se eu multiplicar ainda por 5, 40. Já que aqui poderia ser dois números pares, esse 5 aqui, ó, veio de lá. Então este 5 aqui para nós, que já aparece lá, não existe na questão mais. Não existe. Porque se eu tiver dois pares ali, aquele 5 vai descendo, e está aqui, até que aqui vai dar 1. E como é que eu encontro os outros dois, Tongo? Os outros dois, tu sempre começa lá em cima, nas duas primeiras linhas. Aqui, ó. Que só a primeira linha não me diz nada, porque vai ter sempre uma segunda linha, concorda comigo? Vai ter sempre uma segunda linha. Então, 2 vezes 2, eu tenho 4. Eu tenho 4. Este aqui é o primeiro número que poderia aparecer lá. E qual é o próximo? 4 veio para a terceira linha. 4 vezes 2 vai dar 8. Então eu tenho aqui 4 e 8 como sendo possíveis números, porque pode ter outras possibilidades. Pode ter outras, mas esta aqui com certeza é. Ah, Tongo, me prove. Vamos provar? 4, 8, 5. Dá por 2. Dá 2, dá 4 e dá 5. Vai dar por 2. Dá 1, dá 2 e dá 5. Vai dar por 2.
Dá 1 e dá 5, vai dar por 5, que dá 1 e dá 1. Quanto é que vai dar o mínimo disso? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5 vai dar 40. Era exatamente isso que eles queriam. Era só isso. Eles simplesmente pegaram o mínimo e viraram de cabeça para baixo. Tem que voltar agora lá para cima. E para voltar lá para cima, primeiro passo, descobre os valores dos números primos que estariam aqui, ó. Já descarta aquilo que apareceu lá, já deram lá os 5. E para encontrar o primeiro, os primeiros 2 valores. Para encontrar o próximo, os primeiros 3 valores. Feito? Então essa seria uma possível solução. Isso fecharia para nós qual a alternativa ali? 4 e 8? 4 e 8, letra D. Letra D. Diz aqui Potongo, não é uma questão bonita? Questão bonita, né? É uma questão que não é comum aparecer assim. Só que em provas um pouco diferentes ela pode aparecer. E por que a minha preocupação é colocar isso no material? Porque a correção da prova do SAERS, que nós vamos fazer no final do ano com os alunos, a correção ali, ela é a mesma correção do Enem. É a mesma correção. Questões que menos alunos acertam valem mais. Então, isto é importante, aqui está a grande importância de fazer questões diferentes. A mesma coisa numa prova do IFE. Agora, por exemplo, teve cursos lá, pelo menos aqui na região, que deu 5 candidatos por vaga. Uma questão dessa aí que a pessoa acerta, é a mais do que os outros, a questão mais difícil, o cara entra. Então, é por isso, e além de tudo, o mais importante mesmo de tudo, é a gente abrir o horizonte do nosso aluno na matemática, né? Ele conseguir, pô, cara, aquela questão lá, isso aqui é questão que muito aluno do ensino médio não resolve. Não resolve. Então a gente está fazendo o quê? Nós já estamos pegando o nosso aluno e ajudando ele a resolver a vida dele, tá certo? Joia? Próxima questão muito boa, questão dos famosos números inteiros. Isso aqui está lá na parte de números inteiros, lá no material nosso, né? Lá no Z, conjunto Z. Questão da VUNESP também. Enquanto você dá uma olhadinha com calma nela, o Tongo se organiza aqui, tá certo? Me conte uma coisa. É a primeira vez que nós estamos adotando essa estratégia de resolver questões do material nesses encontros nossos online. Eu gostaria de pedir para ti o seguinte: você acha que isso vale a pena ou não? Resolver questões do material, as mais delicadas ali, as mais exigentes, um pouco as mais importantes. Só manda para nós um sim ou não, porque isso me ajuda, de repente, a montar uma estratégia para os próximos encontros. A gente foi por essa linha hoje, né? Exatamente no raciocínio de pensar assim, vamos colaborar o máximo que der com os professores para que o material caminhe bem, né? Essa foi a nosso pensamento. Positivo, Tom. Professora Thaís, muito válido. Professora Marinês também, a Rita, a Ceidiane, a Cristiane estão colaborando, dizendo que sim. Oh, joia, que bom isso aqui. Que bacana quando vocês respondem, gente. Agora me esquentou mais um pouco aqui, Rui. Deixa eu tirar. Eu fui tirar a blusa e estava o microfone grudado na blusa, por isso que deu esse... Certo? Agora está certo. Para não perder tempo, nem vou colocar isso aqui por dentro, aqui, então não precisa ficar olhando para o fio aqui. Mas muito obrigado, tá, professoras? Para nós é muito importante a gente interagindo com vocês. A nossa intenção é fazer o melhor que a gente pode, sabe? Para te ajudar mesmo em tudo que é possibilidade. Tá joia? Próxima questão. Que baita questão essa aí, uma questão bonita também, né? Uma questão que vai levar o nosso aluno aí a um outro raciocínio, um raciocínio mais superior do que o normal, né? Vamos lá. A tabela a seguir mostra o fuso horário. Meu Deus, que informação importante que vem agora. Esse tipo de questão é sempre importante saber quem é o referencial.
Em relação a que eu vou comparar? Em relação a que? Eles são bem claros. Em relação a Brasília. Em relação a Brasília. Então, o nosso referencial, eu até vou escrever aqui a palavra, ó. O nosso referencial é Brasília. Brasília. O que é Brasília? É aquele carro da Volkswagen, que o Rosandro tinha uma aqui. Claro que aqui em relação ao horário, sabe aquela voz do Brasil que dá 19 horas em Brasília? É o referencial do Brasil inteiro, é o horário que é em Brasília, aquele que manda, né? Então tá, em algumas capitais do mundo, vamos interpretar bem a questão aqui, ó. Me dá uma mãozinha ali, Rui, por gentileza, baixa um pouquinho ali, por favor. O que significa, por exemplo, Lisboa mais 4? Lisboa mais 4 quer dizer que o horário de Lisboa é 4 horas a mais do que o horário de Brasília. O que significa Jerusalém mais 6? Quer dizer que se em Brasília forem 10 horas, lá em Jerusalém será 10 mais 6, 16, ou seja, 4 horas da tarde, né? O que quer dizer Montevidéu 0? Quer dizer que se aqui no Brasil, ali em Brasília que é o referencial, for 11 horas da manhã, lá em Montevidéu também será 11 horas da manhã. E o que significa Bogotá menos 2? Significa que se em Brasília for 10 horas, em Bogotá é menos 2 horas, lá será 8 horas. Então é isso que a questão está falando. Pode subir um pouquinho, Rui, por favor? Quando em Lisboa forem 12 horas, em Bogotá serão. Então, muito cuidado, muito cuidado. Questão de números inteiros essa. Números inteiros, do Z, conjunto Z. Eles cobram várias questões sobre os conjuntos numéricos na prova do 9º ano, né? Então, olha aqui, ó. Então, eles estão falando que em Lisboa, são 12 horas. 12 horas. Eles querem saber qual é o horário em Bogotá. Bogotá. Qual é o horário em Bogotá? Qual é o primeiro passo para resolver essa questão? Qual é o referencial dos horários? Qual é o referencial? O referencial é Brasília. Então, primeiro passo, eu tenho que transformar, eu tenho que buscar essas 12 horas. Quanto é que vale lá em Brasília? Primeiro pense lá, porque é lá o referencial. Se em Bogotá, se em Lisboa são 12 horas, se em Lisboa são 12 horas, e em Lisboa, lá em cima, ó, e em Lisboa são 4 horas a mais do que Brasília, então pense com o tongo. Se em Lisboa são 12 horas, e lá são 4 horas a mais do que em Brasília. Que horário é em Brasília? Claro que será 4 horas a menos por consequência. Sim ou não? Então em Brasília seriam 8 horas. 8 horas. Ah, mas Tongo, mas eles querem em Bogotá. Agora nós vamos lá em Bogotá e fazer a colinha. Olha lá, ó. Em Bogotá é menos 2 horas. O que quer dizer ser menos 2 horas? Menos 2 horas do que Brasília. Ah, mas eu tenho agora que em Brasília são 8 horas. Então é claro que em Bogotá será menos 2. Menos 2. E 8 horas menos 2 me dá a resposta em Bogotá. 6 horas é a solução que eles queriam para essa questão. 6 horas. Isso fecha para nós letra C. Letra C, tá bom? 12 horas Lisboa, 4 a mais do que Brasília. 8. 8 em Brasília. Bogotá, menos 2 horas. Brasília, 8, menos 2, 6 horas. Esse é o resuminho da solução dessa questão. Questão bacana, viu, gente? Questão bonita essa, né? Questão bem bonita. A outra questão que às vezes eles cobram usando o mesmo raciocínio é a questão de câmbio, né? Eles dizem que tal lugar é tanto, que lá o câmbio é tanto, e quanto é que vale no outro lugar. Mas isso não é uma questão comum de aparecer a nível de 9º ano.
Isso acontece mais em concurso público mesmo, questões de câmbio, tá? De temperatura é muito comum, digo temperatura e horas é muito comum cair questões dentro do conjunto dos inteiros, é muito comum, tá certo? Vamos para a próxima? Ou o Tongo está correndo demais aí? Tudo tranquilo? Tá tudo jóia? Tá tudo acelerado aí ou tá tudo no ponto? Vamos lá? Ah, que questão bonita de novo, né? Eu vou organizar aqui enquanto você dá uma lidinha ali com calma e já vamos ver essa questão aí também. Tongo, a professora Thaís colocou que após a resolução desta questão, esta última aí, né, nos abriu um momento de pesquisa e os alunos quiseram saber sobre fuso horário em vários países. Legal isso, cara. Aqui, ó. Ah, que bacana. Bah, muito obrigado, professor, por essa observação. É isso que a gente fala, né? Quando a gente começa a levar o aluno para um horizonte maior, parece que tudo desperta junto, né? Tudo desperta junto. Que baita observação. Guarda essa observação para mim aí, Rui, tá? Que eu vou usar isso em algum momento, essa observação com autorização da professora. Guarda o nome da professora para mim ali com carinho, salva ali em algum lugar. E se a professora me permitir, em algum momento, em algum treinamento, eu vou usar essa observação que nós recebemos aqui da tua parte e vou citar o teu nome com a tua autorização, tá certo? Pode colocar ali no chat, ali, por favor, por Rui, se eu estou autorizado ou não a usar o seu nome. Vamos adiante, então. Essa questão, eu não sei se alguma de vocês acompanhou essa semana o aulão que eu dei, foi ontem de manhã, né, Rui? O aulão para nono ano. Ontem de manhã eu resolvi uma questão parecida com essa. E eu chamei a atenção dos alunos a respeito da melhor maneira de resolver essa questão, tá certo? E eu gostaria agora de compartilhar aí com os professores qual é a melhor maneira, porque essa aqui é uma questão muito fácil de se perder, muito fácil de se perder, né? Por quê? Vamos ver agora aqui então. A figura abaixo ilustra as localizações de alguns pontos no plano. Então está aí o plano cartesiano. Ontem eu fiz várias questões de plano cartesiano com os alunos. Eu até gostaria de ter a liberdade de pedir que, se por acaso algum dos professores não acompanhou a aula, que desse uma olhadinha. Já está disponibilizada lá, Rui, na plataforma, a aula de ontem. A aula de ontem que a gente trabalhou com os alunos, pela primeira vez, até para atender pedidos, a gente começou também a disponibilizar na plataforma. Então, se algum professor, alguma professora queira ver o que aconteceu na aula de ontem, está ali todas as questões, a solução que a gente resolveu com eles, e depois nós vamos mostrar aqui a tabela, o ranqueamento que está ocorrendo até agora com as turmas, tá bom? Vamos lá. A figura abaixo ilustra as localizações de alguns pontos no plano. O João sai do ponto X. Essa informação de onde que vai arrancar é fundamental. Vai começar tudo no ponto X. Então, o João vai arrancar do ponto X. Se é ponto, é porque terá aqui 2 espaços. Estou falando de plano cartesiano e estou falando em ponto, eu estou falando automaticamente em coordenadas. Coordenadas. O que é coordenadas? X e Y. Tá certo? Então, vai arrancar do ponto X. Daí ele anda, ó, 20 metros para a direita, 20 para a direita, anda 30 para cima, anda 40 para a direita e anda 10 para baixo. Primeiro pedido que é importante fazer para os alunos: não comece a sair já fazendo lá. Já vou andar 20 para lá, porque daí ele não percebe que ele arrancou do 10, na verdade. Então, cuidar para chamar bem a atenção das coisas aqui, bem atenção. Eu, particularmente, essas questões aí que anda para a direita, sobe e desce, aquela coisa rama toda, ou aquelas questões que agora dobra a direita no cruzamento, depois esquerda, depois direita, depois esquerda de novo, depois esquerda de novo, depois direita, ou aquelas questões, andou 10 para o norte, 5 para o sul, 3 para o leste, 4 para o oeste, onde é que parou?
esse tipo de questão eu costumo sempre pedir para os alunos fazer um resuminho separado para não dar confusão. Que resuminho é esse, Tongo? Aqui, ó. Vai sair do X e vai fazer o quê, ó? Ele vai 20 para a direita. Então 20 para a direita, 20 para a direita. O que mais que ele vai fazer? Ele vai andar 30 para cima. Então 30 para cima, C de cima, tá? 30 para cima. O que mais que ele vai fazer? 40 para a direita. Eu já vou colocar direita junto com direita aqui, ó. Direita junto com direita. 40 para a direita. E daí ele vai fazer o quê? Andar 10 para baixo. Então vai andar 10 para baixo, olha assim. O que acontece agora? Olha qual é o caminho normal que os alunos seguem. E é o caminho mais fácil de se perder. Eu vou fazer primeiro pelo caminho normal e depois nós vamos conversar por que eu fiz o resuminho ali. Então acompanha comiguinho aqui, ó, comiguinho aqui. Primeiro ponto, ter bem claramente da onde vai sair. Vai sair de um X que tem 10 para a abscissa e 10 para a ordenada. Então 10 e 10. Ele vai sair daqui, ó. Aí o que ele vai fazer? Ó? É 20 direita. 20 direita. O que quer dizer de 20 direita? Ele vai se deslocar aqui paralelo ao X, 20. Então vai vir, ó. Só que ele saiu do 10. Então ele virá até o 30 aqui, ó. Até o 30, tá? Daí ele fez o quê? 20 para a direita, 30 para cima. Só que para cima ele também já arranca do 10, ó. Em 30 para cima, ele vai ter que andar até lá no 40. E aí, olhe como às vezes começa a complicar um pouco, ó. Tem que somar o 30, subir até lá no 40 e tal. Dá para fazer assim? Dá. Mas é muito fácil o aluno se perder. Tongo, qual é o outro jeito? Comiguinho aqui, ó. O que significa andar para a direita? Deixa eu pegar um giz azul aqui, ó. O que significa andar para a direita? Significa andar 20 no X. Direita ali, ó, é andar paralelo ao eixo do X. O que significa andar para a direita de novo? Andar no eixo X mais 40. O que significa andar para cima ou para baixo? É se deslocar no eixo Y. 10 para cima é baseado no Y, dá mais 10. Se eu estou no 10, eu vou até o 20 do Y. Ah, mas eu desci 5. Desce 5 no Y. Então, para cima ou para baixo, eu estou tendo como referência o Y. Só que cuida, ó, cuida. Para cima, eu estou somando. Para baixo, eu estou diminuindo aquele valor que eu estava lá no eixo dos Y. Eu estava lá e andei para baixo, o valor aqui agora ficou menor. Então, o que eu fiz aqui? Eu organizei os X e eu organizei os Y. Agora, olha o ponto de partida. Era o X. O que é o X mesmo? 10 e 10. Então, olha aqui, ó. O X é 10 e 10. Meu Deus, agora vem a principal observação da questão. Esta observação agora é fundamental. Tongo, como é que eu sei? Porque a pergunta é sempre a mesma. Em que ponto parou? Depois de andar tudo aquilo ali, e sobe, e vai, e desce um pouco, e volta de novo. Onde é que parou? Onde é que parou? Aqui, ó. 10 é o X. 10 é o X. Eu andei 20 para a direita, no X. Andei 40 para a direita, também no X. Os dois são direita? Sim. Então eu fui bem mais longe, é ou não é? Eu fui longe, eu estava lá e fui mais longe ainda. Então eu andei no eixo X 60, ó. Andei no eixo X 60, a partir do 10. Então o nosso X é 10 mais 60, que dará 70. E lá no Y,
No Y, eu fui 30 para cima, porém, desci 10. Desci 10. Em resumo, eu fiquei 20 para cima. 20 para cima de quem? Daquele 10. Daquele 10. Então eu tenho aqui mais 20, ó. Isso me dá 30. Aonde é que parou? Parou em x igual a 70 e y igual a 30. Vamos ver onde é que está isso? 70 está aqui, ó. 30 está lá. Venho até juntar. Cheguei ali no ponto A. Esta é a solução da questão. Tá certo? Aquele outro caminho até dá certo também, mas é muito fácil da gurizada se perder. Eu, particularmente, recomendo trabalhar também este raciocínio. Este raciocínio aqui, tá? Direita vai somando. Ah, mas voltou para a esquerda tanto. Diminui. Diminui. No Y, está subindo. Ótimo, subiu de novo. Somou a distância. Agora veio para baixo. Diminui. 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 Tá certo? Jóia essa questão, né? Vai, isso aqui é uma questão que a VUNESP, meu Deus, ela adora. Eu teria várias questões dessa, inclusive com a turma ontem de manhã no nono ano, eu fiz uma diferente dessa. Não foi a mesma, foi diferente. Tá bem? Ontem de manhã para o nono ano, eu resolvi várias questões importantes parecidas, nenhuma está no material. Exatamente para que o nosso professor, nossa professora, como é o teu caso aí, tenha esse prazer também de resolver com os alunos, reforçar aquele tipo de questão ali. Tá bom? Eu vou agora apagar aqui e organizar a próxima questão nossa ali assim. Próxima questão. Enquanto isso, você vai dando uma olhadinha ali, tem uma lâmpada bonita, o Rui caprichou no material aí, cara. Caprichou, Ruizinho querido. Ah, olha aí, ó. Vamos ver lá, o que eles falam? Deixa o Tongo se organizar, passar para cá aquilo ali. Certo, já vamos ver aqui. Então, esta próxima questão é uma questão de, olha bem, ó, questão de quê? O aluno vai ter que ler e saber interpretar qual é o conteúdo disso, né? Otávio precisa fazer um orçamento na papelaria para a encadernação de uma apostila. Então, o Otávio quer encadernar uma apostila. O menor preço encontrado foi de 0,15 por página, ou seja, 15 centavos por página. 0,15 por página. Por página. Aqui já é hora importante chamar a atenção para o aluno. Gente, este 0,15 sempre vai valer 0,15 ou ele vai alterar conforme for a quantidade de páginas? Vai alterar. Então, se eu tiver 2 páginas, vai dar 30 centavos. Se eu tiver 4, vai dar 60 centavos. Então, este 0,15, ele apresenta variação de acordo com o número de páginas. E já vamos adiantar de uma vez o raciocínio, que o aluno de nono ano já está pronto para isso, porque lá no 7º ano já começou esse raciocínio. Né? Se vai variar, significa o quê? Que eu terei 0,15 vezes x. Onde esse x aqui pode assumir valor 1 página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas. Então, este é o raciocínio para consolidar a função de primeiro grau. Então, ali está a primeira partezinha. Então, conforme o número de páginas, vai variando, vai variando, vai variando. Então, é 0,15, 15 centavos vezes a quantidade de páginas. Como eu posso ter uma quantidade de páginas que varia, é uma variável. E é variável em matemática, é x. Tranquilo? Muito bem. O que mais que eles falam? Mais um valor de 2,50 a encadernação. Me conte uma coisa. Esse 2,50 vai variar de acordo com o número de páginas? Não. Não. Ah, deu 30 páginas, o que a gente faz? Pode encadernar para mim, faz favor. Oh, mas vai custar 2,50 para encadernar. Ah, deu 50 páginas, encaderna para mim, por favor. Vai dar 2,50 para encadernar. O que é o 2,50? Isso é muito importante, essa informação. O 2,50,
é o valor fixo. É o valor fixo. E ele não depende desse X ali. Ele não depende do X. Para mim encadernar, não depende do X, de quantas páginas tem. Eles só estão dizendo assim, tu quer mandar fazer, eu vou cobrar 2,50 para encadernar. E aí a pergunta da questão é qual é a equação que representa o preço das apostilas na papelaria. Agora, por que eu coloquei essa questão no material? Porque aqui eles fugiram do tradicional nas alternativas. Eles fugiram do tradicional, tá certo? Por que fugiram? Olha bem, ó. Vamos primeiro montar essa função. Vamos primeiro montar a função. Como é que eu monto uma função do primeiro grau? Eu monto fx, ou coloco p de x, que seria preço, ou coloco c de x, às vezes a questão manda colocar c. Aqui no caso eles estão colocando p, né? Então vamos manter ali o tradicional ali, que eles estão cobrando. Vamos colocar um p aqui, que é o preço, né? Que é o preço. Então preço é igual a... Este preço nosso, ele será formado pelo quê? Pelo número de páginas que eu for mandar fazer, pelo número de páginas, e pelo valor fixo da encadernação. Então o normal é eu fazer o quê? Já coloco o valor fixo direto, e aí eu coloco atrás a parte da variável, 0,15x. O normal seria fazer isso. Ah, mas Tongo, de vez em quando eles invertem. Tudo bem, não tem problema inverter. Aqui eles mantiveram o x primeiro. Então eu posso chegar aqui e trocar aqui? Posso. Preço igual, ó, se eu numa adição, se eu trocar as parcelas de lugar, altera alguma coisa? Não. 5 mais 2 é 3, e 3 mais 5, eu digo 5 mais 2 é 7, e 2 mais 5 é 7 também. Se eu trocar a ordem é comutativa, é a mesma coisa aqui. Então aqui eu tenho 0,15x mais 2,50. Por que tu trocou aí, Tongo? Só para respeitar as alternativas. Só para respeitar as alternativas. Só que se você chegar aqui agora, aquilo que está lá não está aqui, ó. Não está aqui. O que eles fizeram? Eles pegaram cada fração e transformaram, pegaram cada número decimal e transformaram na fração original. Na fração original. Só para você ver melhor, eu particularmente sempre tenho a mania de quando aparece um zero solto no final, eu tiro, para facilitar o raciocínio da coisa, né? Principalmente para o aluno lá que está fazendo a questão. 2,50 e 2,5 é a mesma coisa. Agora me conta uma coisa, 2,5 não é resultado direto de 5 sobre 2, sim ou não? Seria. Seria. Ah, mas Tongo, mas se o aluno não consegue ver que é 5 meios? Você pega o 2,5, coloca sobre 1, e aí vem aquela regrinha. Uma casa após a vírgula, eu tenho um zero embaixo e corta a vírgula. Agora os dois dão por 5. 25 por 5 dá 5, 10 por 5 vai dar 2. Aqui eu também encontrei os 5 meios. Então eu já sei que a nossa resposta correta termina com 5 meios. Então a letra A pode ser, a letra C pode ser, a letra B está fora, que eles inverteram, chame bastante a atenção do aluno aqui, ó. Eles inverteram aqui, e aqui também eles inverteram. Então a letra B e a letra D estão fora. Estão fora. Agora, sabe o que eles tentaram fazer? Eles tentaram fazer o aluno se enganar com 3 dividido por 2. Ó, aqui na letra A, 3 dividido por 2 daria 1,5. 3 por 2 daria 1,5. E lá é 0,15. Então não pode ser a letra A. Não pode ser a letra A. Ah, mas Tongo, mas se já morreu a letra A, B e a D, o que eu faço? É claro que daí é a letra C, né? A resposta correta é a letra C. Mas é importante mostrar para o aluno o outro valor que teria esse 0,15. Esqueça lá, ó. Esqueça lá. Qual é o outro jeito de eu escrever o 0,15? É só lembrar que embaixo eu sempre tenho 1. Tenho 1. E quando eu tenho 1 embaixo e tenho 2 casas após a vírgula, eu corto a vírgula e coloco 2 zeros embaixo. Então nós temos aqui o quê? Nós temos 15 sobre 100. 15 sobre 100.
qual é o divisor comum, o maior de preferência, entre 15 e 100? O divisor comum aí é 5. O maior é 5. Então, 15 por 5 vai dar 3 e 100 por 5 vai dar 20. Então, nós temos aqui o 3/20avos. O 3/20avos que confirma para nós aqui a letra C. 3 em cima da fração, 3/20avos. Confirmada, então, a letra C, ele é assim. Tá certo? Tudo certinho aí? Manda lá um positivo pro Tongo, se tá tudo ok, tudo tranquilo. Diz lá pro Rui alguma coisa. Que tu quer deixar o pastor feliz é quando ele diz assim, amém, irmãos? E todo mundo, amém, é ou não é? Tá um silêncio. Já, vamos para a próxima questão? Tá aí, ó. Vamos apagar aqui enquanto você lê. Que questão bonita. Vamos voltar aqui? Comiguinho, então, vamos analisar agora essa questão aí, a questão número 82. Questão bem bacana e bem importante. É uma questão de interpretação de uma função do primeiro grau. É interpretação, simplesmente. Tá certo? Então, eu costumo sempre dizer para os alunos, gente, matemática é palavra por palavra. Tem que olhar com calma tudo, palavra por palavra, palavra por palavra. Vamos ver aqui? Em um projeto de modelagem matemática, estudantes do 9º ano do ensino fundamental analisaram as adaptações, essa questão mesmo, as adaptações que são realizadas em moradias de comunidades ribeirinhas devido às cheias dos rios. Muito bem. Eles estudaram o consumo de água em moradias de uma comunidade ribeirinha, localizada próximo ao município em que moram, e identificaram que o consumo de água diário, expresso em litros, consumo de água diário, expresso em litros, pode ser representado pela função CD, que significa o quê? Consumo de acordo com os dias, que depende do número de pessoas da casa conforme o modelo. Tá certo? Então tá aqui, ó. O consumo é dado por 25D mais 40. 25D mais 40. Antes de interpretar as alternativas, vamos interpretar o que está escrito aqui. Tá certo? Olha bem. O C é consumo, de acordo com o número de dias. Aquele D ali, o número de pessoas da casa, aliás. Esse D é quantas pessoas tem na casa. Então, consumo em relação ao número de pessoas da casa. Mais 40. O que é aquele 40? Aquele 40 a gente chama ele de valor fixo. Este 40 tem alguma coisa a ver com esse D? Não, porque se tivesse alguma coisa a ver com o D, ele estaria junto aqui. Então aquele 40 é um valor fixo. Então aqui existe um certo consumo baseado no número de pessoas. E quando eu olho 25D, o que a gente já poderia pensar, gente? Que se aqui eu tiver 2 pessoas, vai dar 50. Se aqui tiver 3 pessoas, vai dar 75. Não está escrito no enunciado da questão, não está escrito o que eu vou dizer agora. Mas o fato de interpretar a função, a gente já tem o direito de interpretar da seguinte maneira, que a princípio esses 25 aqui seria o consumo de litros por pessoa, né? Dá para subentender isso,
Não está escrito, mas dá para subentender isso. 2 pessoas vezes 25, 50, mais 40, 90. Então aqui depende do número de pessoas. Mas Tongo, aquilo lá se fosse 40 litros solto, como é que pode ter 40 litros solto? A função pode estar dizendo o seguinte, ó. De repente existe uma casa que não mora ninguém, mas alguém vai lá limpar a casa, gasta água, alguém vai lá dar água para os cachorros que estão lá, gasta água, alguém vai lá fazer alguma coisa, gasta água. Então aquele 40 lá poderia ser um valor fixo, supondo possíveis gastos, mesmo que não tivesse nenhuma pessoa na casa. É isso que quer dizer que ele é 40. Tá certo? Agora, então, com essa interpretação que a gente já fez baseado nos dados ali, vamos ver o que eles aprontaram nas alternativas. Letra A, cadê ali? Letra A, cadê a letra A? Vamos chegar mais longe aqui. A letra A, o que aquela função indica? Olha lá, ó. A professora propôs que os estudantes interpretassem a expressão algébrica e respondessem a seguinte pergunta. Com base nesse modelo, o que representa o quarentão? A professora quer saber assim, digam para a prof aqui o que é esse 40 que está lá na função. O que é o 40, tá bom? A resposta correta e adequada que é esperada para esta etapa da aprendizagem pode ser encontrada em... Então a pergunta é o que representa o 40 daquela função. Vamos lá então. Letra A. Está dizendo que aquele 40 indica o consumo individual de água em cada moradia, independentemente da quantidade de moradores. Bom, tu vai concordar comigo que essa letra A aí não tem nada a ver, porque na verdade, a princípio pela função, o consumo individual de água em cada moradia estaria dependendo do número de pessoas, está lá o D na função, dependendo da quantidade de moradores, e até eu diria que cada um dos moradores deve consumir 25 litros, então depende de tudo ali. Então a letra A completamente desaconselhável. Letra B, indica o consumo total de água da comunidade durante o período de uma semana. Me conte uma coisa, lá no enunciado, sobe o enunciado para mim lá, por favor, Rui, desce lá em cima, vamos procurar ali, o que está escrito ali? Consumo de água, o quê? Consumo de água diário. Diário. O que estão falando ali na letra B? Consumo de água semanal. Completamente fora da realidade. Eu não tenho como pensar em semana agora ali. Eles estão dando consumo diário. Aquele 40 ali, ele não tem nada a ver com semana que eles estão falando ali assim. Tá bom? Vamos para a letra C. Representa aquele 40 que é o termo independente. Lembre que nós estamos falando disso. Representa o número máximo de litros de água que uma família pode consumir em um dia. Não, aquilo lá não é número máximo, não é número máximo. Aquilo lá indica o termo independente. Aquilo lá significa possibilidades daquele gasto ali. Ele não quer dizer nada em relação ao número máximo, porque o número máximo não é 40, basta que eu vá variando aquelas pessoas ali que eu vou alterar completamente e aumentar muito mais do que 40. Então não é um número máximo. O que está faltando ali? Letra D. Refere-se ao aumento de consumo de água em litros, em função de haver o acréscimo de pessoas adultas e crianças na moradia. Claro que não. Eu não tenho como... A função está dizendo assim, ó. Esta função calcula de acordo com o número de pessoas na moradia. Ela fala isso. Ela não está dizendo que se for adulto, se for criança, se for não sei o quê. Ela só fala em número de pessoas. A mulher da casa é pessoa? É. O homem da casa é pessoa? É. A criança da casa é pessoa? É. Então é isso que ela está falando. Ah, mas é que a criança gasta menos. Aquele 25, de repente, já prevê isso. Agora, dizer que depende de adultos, não. Isso não tem ali na nossa expressão, na nossa função. Letra E. Representa o consumo mínimo de água por moradia, mesmo que não haja moradores ou que não tenha havido consumo adicional. Isso aí é a nossa famosa conta de água e a famosa conta de luz. Lá tem um valor fixo que representa o consumo mínimo que a pessoa vai pagar, gaste ou não
é o valor mínimo ali, que abaixo daquilo não tem conta de luz, não tem conta de água, tá certo? Então essa letra E, ela explica exatamente isso. Representa um consumo mínimo de água por moradia, mesmo que não haja moradores. Tá, Tongo, mas e quem que gasta água se não tem morador? É aquilo que a gente comentou. Daqui a pouco, tem lá uma torneira que pode estar pingando, vão lá lavar a casa, vão lá fazer alguma coisa, vão lá usar essa casa só para lavar carro. Então ali está previsto possíveis gastos de água. Diz, não tem menos do que isso aqui. Joia? Então fechado ali para nós a questão letra E. Rui, estamos na hora? Vamos fazer mais uma só? Eu queria fazer mais uma questão, deixa eu ver a próxima ali. Esta eu queria fazer, eu estou ansiado para fazer esta. Tu tem um pouquinho de paciência comigo aí, mais uns 10 minutinhos no máximo. O Tongo queria fazer essa questão contigo também, para chamar atenção a respeito de algumas coisinhas bem importantes aqui, ó, tá? Bem importantes. Uma escola analisou as propostas de 5 empresas para alugar uma máquina fotocopiadora que atenda à demanda de 12 mil cópias mensais. 12 mil cópias mensais. Tá certo? Então, olha bem, ó. A quantidade é grande, né? É para fazer cópias mensais, 12 mil. 12 mil cópias mensais. Cada empresa, cobra um valor fixo. Então já é importante chamar a atenção do aluno lá. Valor fixo é um termo que vai entrar na função sem letra nenhuma. Valor fixo, ele não vai variar. O que varia leva X. O que não varia é sozinho. Sem letra, é sozinho. Cobra um valor fixo pelo aluguel mensal da máquina, mais um valor proporcional ao número de cópias realizadas, ambos em real. Então, dependendo do número de cópias, vai variar aquele valor ali, mas vai pagar o fixo, tá certo? Mais o fixo, no caso. Assim, o custo C do aluguel de uma máquina que atenda a uma demanda de X cópias mensais, em cada uma das 5 empresas pode ser dado pelas expressões. O Tongo vai trazer as expressões rapidamente para cá, porque eu preciso fazer alguns comentários aqui, tá certo? Deixa eu escrever certo aqui. A primeira, custo é igual, eu só vou colocar aqui 500 mais 0,40x. A número 2 é 800 mais 0,50x. A terceira, 2.000 mais 0,20x, mais 0,20x. A quarta, nossa senhora, quarta, não termina nunca. Quarta, 1.100 mais 0,25x. E tem mais uma quinta? Tem. E uma quinta que é 600 mais 0,30x. 0,30x. Tongo, pelo amor de Deus, o que acontece nessa questão aí? Isso aqui é uma questão do Enem, né? E o Enem tem mania de cobrar questões, às vezes, com vários cálculos. Então, primeiro vamos interpretar. O que significa 500 mais 0,40x? Significa que não interessa quantas cópias vai fazer, vai arrancar de quinhentão. Essa aqui vai arrancar de 800, aqui vai arrancar de 2.000, aqui de 1.100 e aqui de 600. E o que quer dizer 0,40x? Quer dizer que cada cópia custa 40 centavos. Aqui cada cópia custa 50, aqui cada cópia custa 20, aqui cada cópia custa 25, aqui cada cópia custa 30 centavos. Então é isso que representa essas funções aqui. Valor fixo e valor para cada cópia. Tirei 2 cópias, bom, pode tirar 2 cópias, multiplica por 0,40 e vai somar com 500 lá, durante aquele mês. Então aqui o cara está alugando uma máquina para fazer 12 mil cópias, tá certo? Então ali está bem explicadinho o valor obrigatório para pagar, independente de quantas cópias faça, mas no caso vai ser feito 12 mil cópias, estão sendo bem claros, né?
Então vai ser tirado 12.000 cópias ali. Então, este aqui é o parâmetro de cálculo. E aí eles querem saber qual é a pergunta? A escola escolheu a empresa que apresentou a proposta que fornecia o serviço necessário pelo menor custo mensal. Menor custo mensal. Eles querem saber qual das empresas foi escolhida. Tongo, são 12.000 cópias. Sim. Como é que eu encontro a menor? Primeiro, convida o teu aluno a fazer esse tipo de análise. Olha aqui, ó. Porque sabe qual é o risco que pode ocorrer? O aluno vai chegar aqui e vai olhar assim, ó. Aquele lá é 500. Aqui é 800, aqui é 2.000, aqui é 1.100, aqui é 600. Então a mais barata é aquela. Cuidado, aqui é valor fixo. Só que aqui é 40 centavos cada página. Aqui é 30. Aqui é 25. Então tem que tomar esse cuidado aqui, ó. Aqui é 20. E como é que eu faço então para calcular, Tongo? Para calcular, filho, o cálculo é aqui mesmo, ó. É 500 mais 0,40, eu não gosto desse zero aqui, ó. Tira esse zero daí. Tira esse zero aí quando ele está solto. Vezes. Para chegar na conclusão, o que eu faço? Eu tenho que pegar cada um desses x, a princípio, e substituir pela quantidade de cópias, que é 12.000. Ali eu vou tirar o preço. Vezes 12.000. 12.000. Só que tu vai dizer para o teu aluno o seguinte, isso aqui aluno do nono já sabe até. Eu tenho uma casa após a vírgula aqui. Uma casa após a vírgula. Então eu corto um zero aqui e eu corto aquela vírgula. Ah, Tongo, sempre dá, sempre dá. E se tiver duas casas após a vírgula, corta 2 zeros. 2 zeros na multiplicação. Então eu tenho 4 vezes 1.200, que dá 4.800. Então no primeiro plano aqui, eu terei 4.800 mais o quinhentão que é fixo. Isso aqui me dá 5.300. O que significa isso? Que na primeira proposta, para fazer as 12.000 cópias mensais, vai gastar 5.300. Tongo, então eu coloco agora 12.000 aqui na segunda também? Seria. Agora eu quero começar a te chamar a atenção. Seria. Eu não preciso encontrar mais barata, sim ou não? Sim. Comiguinho. Ó, vou levar os dois. Comiguinho. Eu vou levar 2 porque eu vou separar. Comiguinho. Eu preciso agora saber se essa aqui é mais barata ou mais cara do que aquela, é ou não é? Vamos comparar? Quanto é que é o custo fixo aqui? 800. Aqui é maior, sim ou não? Quanto é que é o custo de cada cópia aqui? 50. É ou não é maior do que aquela? É maior. Então eu já tenho certeza absoluta que essa aqui vai dar mais que aquela. Concorda comigo? Essa aqui vai dar mais, porque o valor fixo é maior e a cópia é maior. Então não se perde tempo com essa. Não se perde tempo com essa. Ah, Tongo, aqui também é mais barata a cópia, só que aqui, cuidado com 2.000 lá. Ó. Então aqui vamos fazer o cálculo. Só que aqui dá para fazer um cálculo de cabeça, concorda comigo? Eu vou fazer com calma mais uma vez, depois vamos fazer de cabeça. Olha aqui, ó. Neste caso, nós temos 2.000 mais 0,2. Eu odeio zero depois ali solto, só para complicar a vida, né? 0,2 vezes o x, que são as 12.000 cópias. 12.000. Cortei um zero, cortei aquela vírgula. Eu tenho 2 vezes 1.200, que dá 2.400. E 2.000 mais 2.400 significa que esta proposta aqui vai dar quanto? 2.000 mais 2.400 vai dar 4.400. É mais cara ou mais barata do que a primeira? É mais barata. Então essa primeira também já não vale mais. Por enquanto eu tenho isso. Agora vou aqui, ó. 1.100 mais 0,25 vezes 12.000. 12.000.
Aqui eu tenho 2 casas após a vírgula. 2 casas após a vírgula. Eu cortaria 2 zeros. Concorda comigo? E daí daria 25 vezes 120. Mas aqui, daí vai dar uma continha aqui que vai perder um pouquinho de tempo para fazer, sim ou não? Aqui eu gostaria de até chamar a atenção para tu acostumar o teu aluno de 9º ano, que vai fazer a prova do IFE, que ele se acostumasse a ver o seguinte, ó, que ele se acostumasse a ver o seguinte, é muito importante fazer isso com ele. Toda vez que aparecer um 0,25 na vida de um aluno nosso, toda vez que aparecer 0,25, ele significa 1/4. Ele significa 1/4. 0,25 é a metade da metade, então dá 1/4. Seria 1 dividido por 4 que dá 0,25. É muito importante ter esse raciocínio na cabeça, sabe por quê? Porque aqui, por exemplo, ó, se eu troco esse 0,25 por 1/4, eu poupo de ter que fazer aquela conta. Por quê? Porque 1/4 de 12.000, então 12.000 dividido por 4 vai dar 3.000. E 3.000 mais aquele 1.100, nós teremos aqui o quê? Nós teremos aqui 4.100. 4.100. Já é mais barato do que o anterior, então esta aqui também já não interessa mais. Também não interessa mais. Por enquanto eu estou com essa aqui. E para fechar o raciocínio, nós temos aqui agora 600 mais 0,30, tira o zero, vezes 12.000. 12.000. Então eu tenho o quê? 1 zero cortei, eu tenho 3 vezes 1.200, que dá 3.600. 3.600 mais 600, eu tenho aqui 4.200. Esse 4.200, por enquanto, só está essa aqui na briga, ó. Só essa aqui. É maior ou menor? É maior. Então a mais barata está definida. A mais barata vai ser a proposta número 4. Esta é a solução da questão. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pelo carinho e pelas colocações, né? Está martelando aqui na minha cabeça aquela observação da professora. Os meus alunos, depois dessa questão, se interessaram em pesquisar sobre os fusos horários. Cara, que coisa linda. Obrigado aí pela responsabilidade de vocês. Pedimos ajuda de vocês aí, que o material caminhe de maneira assim bem completa, bem feitinho, porque isto vai nos levar em topos de médias, tá certo? E isto vai fazer com que o nosso aluno, o que é mais importante, eu insisto nisso, com que o nosso aluno avance cada vez mais para um nível elevado. E a gente, como professor, como professora, sinta aquela realização, sabe? De pensar assim, eu estou cumprindo com o meu dever e cumprindo com a minha missão diante de Deus. Tá certo? Que é o principal na nossa vida. Obrigado pela presença. Agradeço a Deus aí por essa oportunidade, né, da gente estar aqui depois dessas viagens de hoje. Agradeço aí o Rosandro, o Rui, que estão conosco aqui na peleia sempre. Um grande abraço, com Deus, e sejam cada vez mais felizes, tá certo? Obrigado.